Bom dia, pessoal. Hoje a gente termina a transmissão das obrigações, nossa unidade 8 de Direito Civil 2, e fala de cessão do contrato. Bem, cessão do contrato. Cessão de contrato não é regulamentada em lei. É considerado um negócio jurídico atípico, ou seja, não existe uma tipificação da cessão de contrato no nosso Código Civil, o que não impede dizer que ele exista, porque afinal de contas, não é porque não está regulado em lei que determinado contrato ou determinado negócio jurídico não existe. A gente está no âmbito da autonomia privada. Então, o fundamento legal para a cessão de contrato se encontra no artigo 425 do Código Civil, que é um artigo que permite a celebração de contratos atípicos. O que diz o artigo 425? Que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código. Então, eu posso celebrar, inventar o contrato que eu quiser. Nossa, professor, quer dizer que eu posso inventar um contrato? Se não atentar contra a ordem pública, boa fé e bons costumes, você pode. Você tem essa liberdade. Beleza? Essa força da criatividade nas relações humanas, eu acho isso sensacional. Bem, dito isso, então, cessão do contrato. O que é a cessão do contrato? A cessão de contrato, para o Flávio Tartucci, é a transferência da inteira posição ativa ou passiva da relação contratual, incluindo o conjunto de direitos e deveres de que é titular uma determinada pessoa. Então, quase sempre a cessão de contrato vai se relacionar a um negócio cuja execução não foi concluída. Pode ser que ela já estava andando, mas não foi terminada. Como que é a situação de cessão de contrato? E por que a ideia de inteira posição ativa ou passiva ser transferida? O que isso quer dizer? Pensa no seguinte, isso acontece com bastante regularidade. O sujeito tem o financiamento, o contrato de financiamento de uma casa, então ele paga o banco. Ele não é dono da casa, ele está pagando o banco tipo, mês após mês. Um dia ele começa a se apertar, perde o emprego, não tem mais como pagar. O que ele faz? Ele cede a posição contratual para uma outra pessoa. É lógico que na prática normal do dia a dia, a gente fala, o sujeito vendeu a casa e herdou a dívida do financiamento. É isso que aconteceu? É isso que aconteceu. Mas tecnicamente o que houve foi a cessão do contrato. Ele cedeu a posição de pagador daquelas mensalidades, né? Para uma outra pessoa. Essa outra pessoa passa a ser o novo contratante. Bom, mas não é uma cessão de débito, no caso? Não só, pessoal, é uma cessão de contrato, porque vai ter todos os direitos e deveres daquele contrato são transferidos para a nova posição. Numa cessão de crédito, apenas o direito de crédito, apenas a posição de credor é transferida. Na cessão de débito, apenas a posição de devedor é transferida. Na cessão de contrato, lembrando que num contrato você tem muitas vezes um equilíbrio sinalagmático, em que a pessoa é credora de algumas obrigações e é devedora de outras em um mesmo instrumento. Se a pessoa é credora e devedora de todas essas obrigações em um mesmo instrumento, ela cede essa posição contratual para outra. Por daí o nome de cessão do contrato. Ela passa o contrato para outra pessoa. Então existe uma imprecisão terminológica aí, porque não é o contrato que está sendo cedido, o contrato, enfim, é a relação entre a pessoa. A terminologia mais correta seria cessão de posição contratual. Mas como demora mais para falar, a doutrina meio que consolidou o nome de cessão do contrato. Mas você tem que entender que o que está sendo cedido não é o contrato, e sim a posição contratual. Pode ser o comprador, pode ser o vendedor, mas assim, existem obrigações múltiplas em que esse comprador pode ser credor de umas coisas, devedor de outras e vice-versa. Estrutura, então, como é que é? É o cedente, com o consentimento do outro contratante, que é o cedido, então precisa haver o consentimento, transfere sua posição contratual ao cessionário, que ingressa nesse contrato. É sempre necessária a autorização do outro contratante. Por quê? Pô, professor, na cessão de crédito não precisava consentimento, precisava só comunicar. Na cessão de débito precisava do consentimento. Por que na cessão de contrato precisa do consentimento? Porque quando você cede a posição contratual, você cede também a posição de devedor. Então, dentro de uma cessão de contrato, abarca-se uma cessão de crédito e uma cessão de débito ao mesmo tempo. Por isso que precisa haver o consentimento do outro contratante. Quais seriam os exemplos aí de... Esse instituto de cessão de contrato possibilita uma circulação do contrato. Quais são os exemplos de cessão de contrato que a gente tem? Sublocação é um exemplo. Contrato com pessoa declarar, em que eu celebro um contrato e deixo avisado que eu vou substituir o meu nome por outra pessoa no final do contrato. Mandato com previsão de subestabelecimento. Olha só, até o subestabelecimento é uma cessão de contrato. Se eu sou advogado contratado por um cliente e existe a previsão de subestabelecimento, que eu subestabeleço meus poderes para outros sem reservas, o meu cliente às vezes nem conhece esse outro advogado.
Eu posso subestabelecer com reservas ou sem reservas, tanto faz. De qualquer forma, subestabelecimento é uma cessão de contrato. Todos os direitos e deveres que eu tenho, eu estou passando para outra pessoa em relação ao meu cliente. Então, para finalizar, vocês veem que a parte de cessão de contrato é tranquila, né? O que é importante lembrar é que a cessão de contrato não é a mesma coisa que a cessão de crédito ou de débito. A cessão de contrato transfere todos os direitos e deveres estabelecidos no negócio, enquanto que a cessão de crédito se restringe à transferência de direitos e a cessão de débito se restringe à transferência de deveres. Então, a cessão de contrato abarca tudo isso. Cessão de contrato também é diferente de subrrogação legal, porque a subrrogação legal vai decorrer de lei e vai ter uma fonte diferente da cessão de contrato. O subrogado não precisa manifestar anuência nenhuma, como a gente já aprendeu. Cessão de contrato também não trata de inovação subjetiva, porque a cessão não vai extinguir a obrigação anterior, nem constituir uma nova obrigação com ânimo novante, como é o caso da inovação. Na cessão de contrato, a obrigação continua a mesma. E por fim, a cessão de contrato é diferente da ideia de subcontrato ou contrato derivado. Num subcontrato surge uma segunda relação contratual em que não se altera a primeira. Você pode ter um contrato dependente daquele, por exemplo. O Francesco Messineo, um civilista italiano, diz que a caracterização do negócio nem sempre vai ser isenta de dúvidas. Então você tem que examinar o caso concreto e a vontade das partes para saber se no caso existiu uma cessão de contrato ou na verdade um contrato derivado, em que uma das partes daquele contrato original contrata algo semelhante com outra pessoa e existe uma dependência daquela relação original. Será que isso é uma cessão ou na verdade é um subcontrato? Tem que analisar casuisticamente. Bem, gente, com isso a gente encerrou a unidade 8. Próxima semana a gente trata de inadimplemento obrigacional, unidade 9, que é intensamente importante, imensamente importante para a nossa matéria do semestre. Toda matéria que a gente vê esse semestre ela é importante em direito civil, mas inadimplemento obrigacional é essencial para a vida de vocês lá fora, de forma indiscutível, porque vai explicar para a gente o que acontece quando o devedor não paga. Esse é o grande mistério que a gente vai responder nesse semestre e nas próximas aulas. Estudem, tirem dúvidas e estamos juntos, certo? Até a próxima, galera!